Em 2017, o humorista e apresentador Danilo Gentili produziu um filme e lançou pela plataforma Netflix intitulado Como se tornar o pior aluno da escola. Eu confesso a você que não vi este filme, também não tenho muita vontade de assisti-lo. Entretanto, o filme, como o próprio Danilo Gentili em entrevistas afirmou, é uma tentativa de quebrar o politicamente correto que tem amordaçado muitos humoristas, lhes impedindo de ser engraçados em suas produções, em suas comédias, em suas piadas. Todavia, nesse último final de semana, veio à tona, através principalmente das mídias sociais, uma cena do filme em que o humorista Fábio Porchat interpreta um pedófilo que pede a dois adolescentes, que são dois alunos, que praticassem atos libidinosos com ele. E aí, após uma avalanche de críticas e a mobilização até mesmo de alguns políticos com representações aí no Ministério Público para tirar esse filme do ar, Danilo Gentili comentou em suas redes sociais que segue dando risada e que dessa vez o falso moralismo se voltou contra ele. Entretanto, nós precisamos refletir em algumas coisas a respeito desse fato, dessa cena e da repercussão que isso acabou gerando. Meu caro, no mundo real, a cena em que um adulto pede para adolescentes praticarem atos sexuais indecorosos com ele, não seria considerado um crime de pedofilia? Será que no mundo das telas o que é crime deixa de ser crime? Será que nas telas o aferidor moral de uma sociedade deve ser ignorado? Será que as telas têm o poder formativo de ensinar no imaginário popular que as realidades morais elas podem ser acentuadas ou também podem ser derrubadas? Fique ligado que é isso que nós veremos no vídeo de hoje. Na lata, Teologia Pastoral Sem Rodeios. Como se tornar o pior aluno da escola? Será que existe alguma graça na pedofilia? Mas antes de entrar no vídeo, eu gostaria de pedir a você que ainda está chegando aqui no canal, está assistindo esse vídeo que não é inscrito no nosso canal, eu lhe peço, por favor, se inscreva no canal, faça parte daqueles que têm nos acompanhado e ative aí as notificações, o sininho, para que você possa receber todas as notificações de vídeos novos que iremos postar aqui. Peço a você também que curta esse vídeo, que comente, é bom saber o que você pensa a respeito daquilo que estamos aqui falando, para que possamos dialogar e crescer aí na nossa discussão, no nosso diálogo. E peço a você também que compartilhe para que esse canal possa crescer e esse vídeo chegar em outros lugares. Dito isso, então, vamos ao nosso assunto de hoje. Meu caro, dentro do mandato cultural dado por Deus ao homem, nós temos no cinema uma tentativa humana de contar histórias através da arte. Como esfera criacional de Deus, a arte tem como intenção estimular e desafiar noções preconcebidas. Por isso, filmes são importantes, porque dialogam com a nossa vida, em muitos momentos servindo aí até mesmo como professores de filosofia, professores de teologia, professores de ciência, entre outras matérias. Por isso, não se assuste, mas por meio do vídeo, a separação espacial se dissolve e eventos que estão distantes de nós são trazidos para o nosso sofá. Por meio da tela, somos levados a tão perto dos eventos que é como que se nos sentíssemos ali, estando presentes, vivenciando tudo aquilo que está sendo colocado diante de nós por causa de uma tela. Logo, por meio das histórias que transcorrem diante de nós por meio dos filmes, muitas pessoas estão aí organizando as suas vidas, mudando sua vontade, repaginando seus valores morais e até mesmo a sua identidade. Você pode não perceber, mas os filmes são maneiras poderosas de comunicar as realidades espirituais, de comunicar aquilo que é bom e aquilo que é mal, de apresentar aquilo que é verdade e de apresentar aquilo que é mentira. E como não existe neutralidade moral nesse mundo, sempre que nós nos colocamos diante de um filme, sempre que nós vamos assistir um filme, quem se propôs a escrevê-lo, ou seja, o roteirista, tem a sua visão de mundo e é a partir dela que ele escreve esse filme e nos apresenta. No caso do Danilo Gentili, ele expôs qual era a sua cosmovisão até mesmo antes desse filme ser lançado. Então compreenda que hoje, assim como no filme do Danilo Gentili, muitos outros exploram o sexo, exploram a violência e exploram a linguagem obscena. Em quase todas as produções cinematográficas hoje, o ser humano é exposto a milhares de atos violentos, a obscenidades e a cenas imorais.
Contudo, como no filme do Danilo Gentili, tais obscenidades não são tratadas como moralmente erradas em seu contexto. No caso do Danilo Gentili, a cena da pedofilia é apenas visto como uma mera piada. E essa falta de moralidade nos filmes tem gerado um grande impacto na sociedade, porque a sociedade hoje, você que está me assistindo, me acompanhando, você bem sabe, ela perdeu a noção do que é certo e errado, do que é verdade e do que é mentira. Infelizmente, em muitos filmes, a violência e a imoralidade sexual são banalizadas a ponto do mal, da desvalorização da vida humana ser mostrado como algo simplesmente divertido. A pedofilia, por exemplo, nunca pode ser mostrada em tom de piada ou brincadeira. A crítica deve ser condizente com a perversão moral e nunca através de risos e gracejos, como é proposto pelo humorista Danilo Gentili. E esse é um dos problemas da cena aí da pedofilia, do filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola. Enxergar o mal, enxergar a perversão moral de uma pedofilia como diversão. O filme do Danilo Gentili, por ser uma comédia, tem a intenção de levar os espectadores a ver as coisas degradantes e dizer, olha, eu sei que foi ruim, eu sei que essa cena foi nojenta, eu sei que é perverso um homem adulto pedir para adolescentes a praticar atos sexuais indecorosos com ele. Mas convenhamos, foi engraçado. Então, nesse sentido, nós nunca rimos de algo que não gostamos. Na verdade, quando rimos de alguma coisa, a mensagem que passamos é que aquilo que nós estamos vendo, aquilo que está sendo colocado diante de nós, está tudo bem. Porém, você tem que entender que o fato de os telespectadores rirem em um filme de comédia, ao verem a pedofilia ser retratada como uma piada, não torna esse pecado menos inocente, mas apenas ilustra quão depravado o nosso coração é, a ponto de rir de coisas e situações perversas e imorais. Brian Godawa, em seu excelente livro Cinema e Fé Cristã, exorta-nos, cuidado com a glutonaria cultural, ou seja, nós não devemos consumir filme em demasia e sem qualquer tipo de discernimento. A diversão e o entretenimento é um forte inimigo que derruba nossas crenças e nosso senso crítico. Entenda que o apagar das luzes do cinema não pode apagar os nossos valores morais e espirituais. Dessa forma, o cristão diante de um filme como produzido pelo Danilo Gentili e de todos os outros filmes produzidos deve voltar-se para a Bíblia, a fonte suprema que define aquilo que é certo e errado, aquilo que é bom e aquilo que é mal. Sem a definição de Deus do que é bom ou do que é mal, não haveria diferença entre os atos diabólicos de um pedófilo e os atos heróicos de Até o Último Homem. Por isso, aprecie os filmes com moderação e equilíbrio, como manifestação cultural por meio das quais Deus revela a sua verdade a nós. Mas assista sempre vigilante, ou seja, lutando com a tentação de desligar a mente assim que o filme começa. Nós não podemos ficar desapercebidos aos erros e mensagens que os filmes passam. Nós não podemos achar que a pedofilia é engraçada, que o bandido que mata, que assalta e destrói tudo deve sair impunemente no filme. Nós não devemos torcer mais para os bandidos do que para aqueles que aplicam a lei. Logo, para os cristãos, a velha regra de usar a Bíblia como as lentes para avaliar a cultura ainda é válida. A lente para avaliarmos a nossa cultura não são os filmes, porque se fosse, a pedofilia seria retratada como uma piada, o adultério, o crime, a homossexualidade como moralmente aceitos. Contudo, é a Bíblia quem ilumina os filmes e não o contrário. É a Bíblia que mostra para o cristão aquilo que está certo e aquilo que está errado quando ele assiste um filme. Por isso, como cristão, ao olharmos essa cena do filme do Danilo Gentili, assim como cenas mais pervertidas em outros filmes que nós já assistimos, sejamos honestos e bíblicos em nosso julgamento. Que continuemos olhando para o mal como mal e o bem como bem. Que não achemos normal ou divertido aquilo que a Bíblia condena como perverso. Nesse sentido, que nunca encontremos graça na pedofilia.